Ai, gente, é melhor não correr risco. Tá bom. Tá bom. Ah, não sei, dá uma olhada ali se tá bom, doutora. Eu acho que ele pode ir um pouco mais, não sei. Para cima. Aí, tá ótimo. É porque você estava nada de Mas não pega. fazer serviço ali. É melhor. Eu vou gravar ali, gente. Vamos respirar bem fundo e soltar. Porque eu fiz um alvoroço em todo mundo, agora quem mandou? Vai acalmar todo mundo também. Mas a gente mexe. Deixa eu só ele um pouco para cá. Aí. Estamos aprendendo a gestar. Ó, você viu? Tem um monte de coisa esse troço aqui. Respira bem fundo e solta. Puxa bem teu ar. Respira bem fundo e solta. Joga bem forte teu ombro para baixo. Circula teu ombro para frente, para trás. Joga para cima. Joga para baixo. Isso. Vamos relaxando, soltando todo o nosso fluxo de energia vital, soltando, entrando em reequilíbrio. Nós vamos começar a noite de hoje fazendo uma oração. Vamos levar o nosso pensamento até o trono da graça, até a dimensão de Deus Pai, o lugar de pura luz. E vamos interceder junto com Jesus, a Jesus nosso Pai, que se faça presente no estudo dessa noite, que nós possamos ter entendimento, compreensão, discernimento da Tua Palavra, do que Jesus um dia que andou pela terra quis deixar para nós. Ele sempre falou por metáforas, porque era para a gente fazer a compreensão em vários momentos da vida na terra. Então dai-nos, Senhor, o entendimento, o discernimento, a compreensão e, acima de tudo, capacita-nos a colocarmos em prática aquilo que nós realmente compreendemos. Que os seus anjos se façam presente, a legião de São Gabriel, que é a legião da comunicação, que traz discernimento e clareza para o homem, que fala, né, e traz o falar nosso com Deus, em Deus. Que toda a legião de São Gabriel possa se fazer presente e que nós possamos assim, Senhor, sermos instruídos e termos a sua mensagem passada para nós. Amém e amém. Então, é interessante a passagem da Bíblia que fala disso, que eu também não li, tá, gente? Mas eu sei que eles são Mateus, Marcos e Lucas. Em algum lugar, tá? Também Mateus, Marcos e Lucas, isso eu tenho certeza, né? Que fala a passagem de que, na verdade, Jesus estava falando com um homem rico, e esse homem rico estava tendo dificuldade em desapegar. Então, ao mesmo tempo que ele queria servir a Jesus, ele mostrava uma grande dificuldade com as coisas que ele tinha. E aí Jesus falou para ele, né? Na verdade, vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha, porque o camelo naquela época era o animal maior que eles conheciam, e o furo da agulha era a coisa menor. Então ele usou uma comparação do que alguém apegado a este mundo adentrar o reino dos céus. E aí é interessante, né? Eu, semana passada, quando a Silvana falou, eu pensei em falar, mas esqueci, né? Lembrei agora há pouco, antes de ser de casa, que eu tinha falado que ia falar esse tema, e daí eu olhei assim e falei, meu Deus do céu, mas todos vocês que queiram um assunto, um determinado tema, podem pedir, pode falar que eu vou estar trazendo, gente.
Eu tenho muito mais interesse em esclarecer dúvidas, facilitar o dia a dia, fazer, né, compreender realmente situações que a gente passa na vida do que ficar lendo o livro. Gente, a Sandra Gurskas perguntou se todo mundo está ouvindo bem ou se tem alguém mais tendo oscilação no microfone, que parece que ela está tendo oscilação no microfone. É isso, né, amada? Aqui estou ouvindo bem. Também ouço bem. Ah, então, eu vi que interessa, que está picotando, achei que estava no geral, desculpa. Não, que desculpa nada, agora eu quero beijinho e abraço. Eu também. Gente, ela tá bem também? Então, ela tem uma geleia, gente, essa minha cozinha. Quando eu tava ruim, você acredita que ela chegava algumas vezes lá no consultório com uma marmitinha de vidro, né, amor? Pra mim, arroz, coisinha que eu pudesse comer assim, purê de batata. Olha quanto amor que a gente ganha nesse mundo de tanta gente, né? A gente não pode esquecer. Eu não esqueço, não. Amada. Então, gente, quando eu estava saindo de casa, eu falei, meu Deus, que tema para falar hoje. Cheguei a pensar em falar, não vou falar, vou falar outra coisa. Mas daí não deu boa, porque o puxa-orelha também não foi bom. Essa senhora, né, Jesus, você falou que eu falar, agora você vai falar. Eu falei, pois é, podia ter me preparado melhor. Porém, esse é um tema que ele é tão vivo ainda no dia de hoje e é uma dificuldade tão grande que a gente tem. Meu Deus do céu, a compreensão de cada um desse tema, e aí eu acho assim, ó, que ele é diferente dos outros temas que a gente fala, assim, que cada um tem uma interpretação, eu acho que cada um vai ter um tópico diferente. Porém, todo mundo vai interpretar exatamente o que ele é. Né? Então, se a gente puder fazer uma análise em nós hoje de quais são as coisas deste mundo que me aprisionam e que me mantêm ameaçado, temeroso de um dia não estar mais aqui. Quais são as dificuldades que você vai ter para que o teu espírito evolua, que ele se torne volátil e ele ascenda às esferas celestiais? Porque assim, a gente, por mais que a gente tente ser desapegado a tudo, a gente não consegue ter total desapego das coisas não, gente. A gente tem uma dificuldade muito grande, né? Então, assim, é o que realmente eu estou preso e esta prisão faz com que eu pese na terra. Vocês já pararam para pensar? O que é esse pesar na terra? Você quer levar o aquecedor um pouquinho mais para lá para evitar ele fazer barulho ali? Porque ele faz um pouquinho de barulho, pode puxar o fio também, não tem problema. É só para o som ficar melhor, porque eu recebi muita bronca essas 2 últimas semanas, viu, gente? Do cabelo arrumado, da maquiagem que eu não passo. Não vou passar. Quem me vê no mercado, em qualquer lugar, vai me ver exatamente como eu sou. Pensou? O susto que as pessoas levam, chega lá, dá de cara com uma outra pessoa e fala assim, nossa, não é você? Nem parece lá numa gravação. Não se preocupem, a Pri já sabe, eu quando disfarço e quebro assim, é porque eu estou quebrando algo, viu, gente? Antes que a densidade chegue, eu sou ligeira para desbaratinar, hein? Como? Ninguém não percebe, mas a Pri é toda danada, cara. Quando eu começo, ela fala, já sei, hein? Tá bom, ainda bem que você sabe, então bora lá. É que às vezes fica pesado os pensamentos das pessoas, todo mundo, todos que ouviram aqui, ó. Aqui hoje tem muita gente fazendo estudo online. Tem mais de 10 pessoas fazendo online e aqui tem menos, que às vezes tem mais aqui do que lá. E todo mundo pensou em alguma coisa. Cara, pesou, hein? Pesou. Cada um começou. E aí, sabe o que eu achei engraçado? Todos vocês começaram e pararam, por isso que eu quebrei. Porque a gente precisa acessar. Vocês não conseguiram, vocês repararam, vocês estão aqui em casa? Vocês começaram a pensar nas coisas e parou. Aí online vocês perceberam também?
que a gente começou, agora quando você vai fazer aquela lista, parou. Parou. Eu falei, eita, vou dar uma quebrada aqui no negócio, que quando eu faço assim, o meu espírito consegue desdobrar. Porque eu vou falar bobice e o meu corpo fala sozinho. Não precisa mais de mim. Gente, é incrível, né? Eu vou falar pra vocês, e aí é difícil porque eu falo muito das experiências que eu vivi, porque é a maneira que eu tenho de traduzir em situações plausíveis na Terra. Entende? Eu acho que Jesus ia fazer um strike news se naquela época ele pudesse, da mesma forma, falar claramente e diante de situações vividas, né? Mas a compreensão era ainda menor do homem, né? Então, ele falou para cada homem, ele é muito sábio, gente, que isso? Ele contou uma história que nós estamos há 2000 anos lendo, todo mundo compreende até hoje, porque cada um traduz conforme a sua capacidade de interpretação. É incrível a sabedoria, né? Hoje eu falava ainda que, independente de ser um livro religioso, ele é um documentário da humanidade. Vocês já pararam para pensar que até hoje o planeta Terra está sendo regido pelas leis que estão na Bíblia? Olha que grandioso! Matar, roubar. Gente, ainda são os preceitos que foram escritos ali, né? Então, é incrível como ele é tão antigo e ao mesmo tempo tão real e no aqui, no agora vivo. Então, é muito incrível, né? Então, quando eu falo das minhas experiências, eu falo porque são situações que eu vivi e que assim eu consigo traduzir para vocês as situações. E aí, eu vou falar hoje de relatos em que para mim foi difícil a compreensão do desapegar, tá? E é uma coisa muito forte, já falei algumas vezes, poucas vezes, tá? Eu fiz muito poucos comentários com relação a isso, porque às vezes é difícil para mim, quando tô na matéria, dizer, nossa gente, foi isso mesmo, mas que coisa! A gente sempre busca estar maior, melhor, mais desenvolvido, e às vezes vê que você não tá nada, tá? Você tá lá no chão se arrastando aí pra você aprender, né? Choca a gente, né? Você veja como são engraçados. Em outubro de 2022, eu passei muito mal. E talvez, se eu for falar dentro da situação de passar mal, eu acho que foi a pior. Porque quando você vai desmaiar, gente, é uma sensação terrível. Você começa a amortecer inteiro. Você vai sumindo inteiro, vai dar um desespero em você. E quando você vê que você não tem mais força. Então, assim, eu vim, na verdade, desde acho que agosto, setembro, passando mal, a um ponto de subir, assim, um lance de escada na casa da minha sogra e eu passar mal. Não dá conta. Falta de ar, eu ficava branca, gelava, suava. Mas eu não sabia exatamente o que era aquilo. E aí, em outubro, eu comecei eu desfalecia. Então eu desmaiava, mas eu não tinha clareza sobre o desmaio, né? Mas era muito ruim, senti que o meu corpo estava apagando. Então eu lembrava que eu estava sentada na mesa e quando eu acordei eu estava lá no metade do chão da sala. O que eu vim fazer aqui é onde eu fui parar. Eu não lembro. E os meus filhos dizem que eu ficava passando mal, mas eu tentava andar. É o corpo se debatendo e tentando se salvar, né? E ali, por incrível que pareça, eu não tive muito, assim, essa consciência do que estava acontecendo. Fiquei internada no Erasto alguns dias também. Mas eu sempre fui meio inconsequente diante das coisas. Eu sou meio amortizada. Acho que eu presto mais atenção pro lado de lá. Do lado de cá perde muita valia. Né? Então, eu não me importei muito. E eu nunca tive medo de hospital. Só que aí, eu tive a situação do problema no intestino em maio, então foi 6 meses
E de um para o outro. E esse, gente, foi a primeira vez que eu vi na prática, apesar de viver nos dois mundos, muito desde pequena, né? Eu, de certa forma, eu nunca tinha sentido eu deixando o corpo. Então, eu acredito que é como se eu ficasse, como eles falam, né, o cordão de prata, que é um cordão que você tá ligado ali. Eu sabia que eu não ia me perder, entendeu? Eu sabia para onde eu voltar, então tava tudo certo, né? E nesta vez, eu sabia que a viagem não ia dar certo, não sabia o caminho para voltar. Então, antes, quando você sai, você está experienciando a vida aqui em cima, você está fazendo essa viagem aos dois mundos, eu conseguia saber aonde o meu corpo estava e aonde o meu espírito estava. Né? Então, como se eu estivesse assistindo aquelas televisões divididas em várias, assim, né? Mas, várias telas, e eu estava no comando de todas. Em maio de 2023, eu comecei a ver que este cordão estava sendo cortado. Mas não é que cortaram não, tá, gente? É como se ele estivesse secando, ele estava perdendo, colando. Sabe uma minhoca quando você... Ela tá desse tamanho, não fica viranada assim, porque tirou toda a água, é como se estivesse nesse cordão. Falei, Jesus, aí não vou saber voltar. E aí, eu entrei em desespero. Falei, meu Deus, como assim? Só que eu ainda não estava com medo e eu ainda não tinha real consciência dessas coisas que poderia ser difícil para mim deixar aqui na Terra. Por isso que eu falei, eu vou contar o relato meu, porque fala exatamente das coisas que eu fui encontrando no meio do caminho, tá, gente? E daí, epa, não quero largar isso também não, aqui também não, e mais aquilo também não quero. Gente do céu. Então eu me vi indo num caminho mesmo. E nesse caminho as coisas passavam muito rápido, como se fosse um túnel, assim. Mas eu estava passando rápido por um túnel que era de situações que eu vivi. Então eu vi paciente, amigos, parentes e tudo. E de boa, sabe, gente? Eu bem sossegado, nem aí com nada. Eu tô indo na luz, mas, né, um pouco assustada, porque aquele cordão tava secando. Tô falando de você, Moissá. E muito bem, a senhora entrou. Comecei, você vai ter que ver o começo do vídeo, que eu falei que você pediu a passagem do camelo no passar pelo vão da agulha e do que um apegado na terra chegar ao reino dos céus. E eu tô contando a dificuldade e as percepções de apego que eu tive para a gente compreender o desapego. Né? Que são coisas que a gente precisa e realmente é um sofrimento gigante, gente. Então, enquanto eu estava passando por essas coisas, eu não me importei muito, aquilo de certa forma não me impactou. Só que quanto mais este lado ali, aquele cordão que me ligava ao físico ia secando, mais intenso ia ficando a luz, tá? Então, eu comecei a olhar que eu estava ficando só em luz e já não tinha mais o som da terra, o que estava acontecendo ao redor. E eu me preocupei naquela hora, falei, meu Deus, será que eu estou indo de verdade dessa vez? Porque eu sempre achei, agora dessa vez não foi, voltou, agora dessa vez também não foi, voltou, né? Então, ter essa compreensão de, será que é agora a hora ou não? Sempre foi uma coisa que eu sempre achava que ia ser e voltava. Então, será que agora eu estou indo mesmo? E aí é tão incrível, porque a gente continua falando com as duas vozes até lá, tá, gente? E aí eu digo assim, que por mais que a gente diga que uma é do corpo físico e o outro da matéria, existe a voz da nossa consciência e da nossa subconsciência. O inconsciente vai ficar no corpo, tá? A tua voz inconsciente é na verdade, uma reação, um impulso de certa forma, lutar pela vida. Sair correndo, reagir, que você não comanda nem no subconsciente e nem no consciente.
É o teu corpo físico. Então ela é uma voz só do teu corpo físico. Agora, consciente e subconsciente não. Existe os dois padrões, tá? Elas continuam conversando. Mas o inconsciente, o reativo do inconsciente, realmente não tem. Ele morre. Até quando você está desmaiado, ou você está passando mal ali. Quando você vai voltando, e aí a tua consciência vai voltando pro corpo, você avisa ele, tô chegando, ele se bate. Ele quer voltar. Mas senão ele tá no neutro. Quando eu fiz este caminho de observar, falei, meu Deus, eu já estava muito perto daquela bola de luz, mas não dentro dela. E aí começou as coisas que me eram difíceis. É marido, né? São pessoas que você ama. Gente, até meus bichinhos, tá? Como se todos estivessem enfileirados, um do ladinho do outro. E eu fui passando e olhando. Coisas que você se apega, eu digo meus bichinhos, como meus bichinhos, cachorrinho e gatinho, né? Mas tem pessoas que vai enxergar ali a casa, o carro, aquela calça, aquele sapato, aquele óculos, aquele perfume, o dinheiro que tá na conta. É verdade. Pra mim, essa coisa do apego diante de propriedade faz muito tempo que eu não tenho. Nem sei se eu tive algum dia pensando bem, nem tive, tá, gente? Já nasci sem essa coisa assim do meu. Eu sempre fui muito doada com relação às coisas. Mas eu tinha os apegos emocionais. Então, pensem vocês. A minha cama, o meu colchão, o meu travesseiro. Eu nunca tive apego às coisas. Porque eu fui criada para um canto, para o outro. Então, não vai fazer diferença, entendeu? Mas aí pensa quem é. Apegada ao cigarro, à bebida, aquela copo de cerveja que trincando. São coisas que o teu corpo e o teu espírito reconhecem como algo difícil de você largar. Isso é difícil de você largar. Você quer segurar com você. Tudo aquilo que você tem dificuldade em abrir a mão e soltar. Você ia perguntar pra mim como que faz pra saber se é o teu apego? Exatamente. Como é que a gente faz pra perceber se tá apegado naquilo? Solte. Diga, tá bom, pode levar, não tem problema. Pra gente é tranquilo, tá leve, então quer dizer, desapeguei. Se sentir alguma coisa ali... Se na hora de imaginar que alguém vai vir e vai me tirar, eu vou ficar sem isso, não vou ter mais. Tá? E eu tô dizendo assim, ó. Alguém, alguma coisa. Porque é uma coisa que a gente acaba confundindo muito sobre apego. É assim, não tem problema não de largar, que vai ficar pra minha filha. Vai ficar pra minha neta. Vai ficar pro meu filho. Isso é apego, gente. Quando eu digo assim, ó, alguém, alguma coisa levar, é porque não vai ficar na família, não. O filho não vai herdar esse carro, esse Fusca antigo. Entende? Que as pessoas tinham. Não, a empresa, a casa. Não, aquele sofá vai ficar pra ninguém. Vai ser levado embora. É desapegar. É não saber com quem vai estar, de que forma vai estar sendo tratado, ou quem é que vai estar morando naquela casa e como vai estar gastando aquele dinheiro. É não saber. É dizer assim, ó, eu te solto, eu tô dando. O que você vai fazer com isso não é problema meu. Tá? Então, assim, claro que quando você é apegada a coisas sentimentais, de certa forma, é mais fácil de você lidar. Porque ele é um sentimento que muitas vezes se esconde atrás do amor. Eu amo demais, daí acho que sou dono. Eu amo demais, daí acho que é minha posse. Então, tem que sim ser trabalhado, porque é difícil, é doído, é complicado, porém, é mais fácil, você quer ver, quando de alguma forma você pensa que o teu ser, o teu eu, é grudado, misturado com o que você tem. A profissão que eu tenho, a pessoa não pode se aposentar. Ela só se reconhece sendo aquilo. O meu carro que eu comprei zero, parece que as minhas partículas de moléculas estão grudadas naquele carro e faz parte de mim.
arrancar um pedaço. Quantas vezes a gente vê pessoas falando, nossa, meu Deus, arrancou um pedaço de mim. Um pedaço meu foi embora. Foi pedaço nenhum embora não, gente. Tá? É a tua dificuldade em aceitar. Olha lá, quando eu digo que tudo e qualquer dificuldade do ser humano sempre vai ser em cima de aceitação, a cura. Para todos os males, a aceitação é a cura. Procrastinação, você não está aceitando alguma coisa. Vai lá e pergunta o que realmente eu espero ganhar com isso, o que realmente eu estou ganhando com isso e o que eu realmente queria ganhar com essa procrastinação. Você já vai descobrir o porquê que você está procrastinando. Se nós não estamos ganhando nada, aprendendo nada ou ensinando nada, este nada não existe na nossa vida. Você acha que tem alguma coisa fora disso que vai permanecer? Eu faço comida porque eu estou ganhando alimento, gente, porque eu preciso. Então eu estou ganhando força. Eu trabalho porque eu preciso do dinheiro. E isso é para tudo. Na grande maioria nós estamos ganhando. Faz mãe para ganhar atenção. Né? Então, assim, a maior parte é ganho. A gente tem a sensação de estar ganhando. Né? E isso a gente acaba também transferindo para o mundo que a gente vive. Gente, aquela bolsa que eu gosto tanto, meu Deus, parece que você ama a bolsa, ama o sapato, ama aquela cadeira, ama a cama, ama a casa, tosse sobre a outra pessoa. E aí é um tema bem difícil da gente falar, porque a gente compreender qual é a margem correta e segura de amar e de dividir vida e de trazer a vida para quem é mãe e pai. E não ser posse sobre aquele que você trouxe. Então, a maioria das vezes aí a gente fala que ama um filho ou uma filha de uma maneira tão grande que você quer ele perto de você, aquilo tudo é posse. Amor, pensa assim comigo, quem ama o mar? Você chega na frente do mar, aquela coisa linda que Deus criou, enorme. Você é dona dele? Não. Você ama ele, mas ele é livre. Amar é leve. Leve, é livre. E leve é liberdade. O que sai disso te aprisiona. Você vira refém do relacionamento. É doentio. Ora, porque isto não é amor. Isto é, na verdade, posse. Controle. Deixa os Oswaldo aqui deitar um pouquinho, quer relaxar lá? Quer ou tá bom aí, Oswaldo? Não é? Hoje eu tô meio com dor nas costas. Então, só põe um rolinho embaixo da perna dele pra não ficar muito baixo e não doer a coluna dele, tá? Qualquer um? E liga o lençol térmico, por favor, daí, que tá friozinho. Então, assim, gente, amor de filho que quer pra si é posse. Amor de filhos que a gente traz e a gente fala como se eu tivesse desenhado algo na vida deste alguém e aí eu quero que realize porque é a minha vontade, é posse, né? Amar é leve, leveza liberta. Se você sofre aquele pensamento da distância, o pensamento de não ter mais ali para você pegar a altura da tua mão, é posse. E a gente ama muito, né, relacionamentos amorosos hoje, muitas vezes vem em cima de posse, né? Às vezes esconde uma carência, uma dependência emocional de alguma fase da minha vida que eu não trabalhei direito, que eu não ganhei amor direito. Só que isso está em desajuste. Quando o nosso alimentar de emoções está em desajuste, não tem jeito, vai adoecer um ou outro. Porque ou eu vou puxar muito do outro para mim, ou eu vou doar muito para o outro de mim. Então, são situações que nos levam a essa doença de carência, de dependência. Ou eu estou sugando alguém ou eu estou sendo sugado.
né? É possessividade, porque isso te deixa refém da situação. É uma corrente, uma correia elétrica. Então, é um estar constantemente alimentando, sendo alimentado, né? Então, a gente precisa começar a prestar atenção. Quando eu fui fazer essa linha do tempo, e foi bem por causa da linha do tempo da posse que eu quis voltar, tá? Foi mesmo, gente. Em 2023 foi. Porque eu fui vendo pessoas importantes, meus bichinhos, meus gatinhos, meus cachorrinhos. E aí, eu vi marido, e aí eu vi meu filho e minha filha. Eram os dois últimos que estavam nesse caminho. Eu já tinha deixado eles para trás, eu já tinha passado, mas eu olhava que eles estavam ali e eu estava no lugar de luz. Primeiro que o lugar de luz não é redondo, que nem a gente fala, tá? É que é o círculo da menina do olho é redondo, então é o que a gente consegue captar. Quando eu senti esse desprender do corpo, eu olhei e era só luz. Eu falei, nossa, mas por que então parece uma porta redonda? Mas é por causa da menina do teu olho. É o que você consegue captar. Porque como aquilo ali é muito grande, a gente não consegue visualizar inteiro. Então você vai conseguir só o que consegue a menina do olho. Era só luz. Só que eu olhava ali e eu estava bem parada naquele, vou para cá ou vou para lá. Eu não queria deixar as pessoas que eu amava, o meu trabalho, as pessoas com quem eu atendia, com quem eu trabalhava, os meus bichinhos e os meus filhos e o meu marido. Não queria deixar. Naquele momento, eu falei, gente, mas como é doída essa dor do sentir arrancar de você? E sendo que eu digo, isso não é um arrancar. Nós estamos do outro lado e nós temos vida, e vida em abundância, muito maior do que a vida aqui na Terra. Aqui nós somos limitados no físico. Mas ter que deixar eles aqui me doeu muito e eu fiquei parada bem no meio do caminho. Numa altura que eu ainda enxergava eles e enxergava aqui. E aí eu senti Deus falar comigo. Você quer ir? Ou você quer voltar? Agora você escolhe. Se quiser ir embora, vambora. Se quiser voltar, vai ser permitido. Porém, vai ser cobrado um preço. Você vai ter uma missão bem grande que você está fugindo faz tempo, para de fugir. Né? Ah, meu Deus, tentei barganhar de novo. Não vim, eu deixei a coisa correr. Ah, eu vou só de longe trabalhar, só de longe dar o auxílio. Claro que tinha o medo da minha vaidade, de cair, o medo dos erros da gente, né? Mas o que me foi pedido foi isso, a missão de consciência com lucidez e ter essa clareza de estar fazendo a ponte para algo muito maior, que daí no ano passado eu tive essa expansão da 5ª dimensão, né? Então eu bati na mesa e falei, parou, quero voltar, não quero ficar longe deles, tá? E gente, isso é mais forte do que nós. Naquele momento é amor, mas como dói você imaginar que você vai deixar, que você não sabe o que vai ser. É exatamente isso que eu ia te fazer a pergunta. Será por a gente não saber o que vai acontecer, o que eles vão fazer? Como eles vão ficar? Com coisa que nós vamos fazer a Nossa Senhora, né? O 7º milagre maravilha do mundo. Não. Entendeu? Não tem. Por quê? Porque a gente também é da matéria e a gente também é limitado. Porém, a gente tem uma necessidade de estar perto, achando que o estar perto é o que vai realmente fazer diferença. Gente, a gente não dá conta nem da gente, tá? A gente mal consegue dar conta da gente. E aí é uma coisa muito engraçada, porque eu digo assim, ó. Há anos os seres humanos habitam a Terra. Há anos os seres humanos, eu acho que eles são a última cereja do bolo, que ela fechou com chave de ouro. Porque eles é a existência mais importante que tem a minha existência aqui e agora. E há anos morre gente, nasce gente, morre gente, nasce gente. E o mundo continua acontecendo. E há anos as pessoas acham que, ai meu Deus do céu, o
que vai ser. E ninguém morre, tá? Nunca vi ninguém morrer de ansiedade, de pânico, de não ter onde morar, de não ter o que comer. Nós não vivemos isso aqui, gente. E isso pode ser uma realidade de países que estão em guerra. Porque o chegar até onde dá o alimento é um risco de vida. Porque se eles chegam, eles também têm. Né? Então, o que de pior pode acontecer? O apego é porque eu preciso estar perto dos meus filhos. Pra quê? Gente, quando a água bate na bunda, o nego velho aprende a nadar. Como é que foi antigamente? Como é que as pessoas se sobrecriavam? Como é que elas conseguiam sobrecriar sobre a vida delas? Fazia que elas fossem trabalhar desde cedo, aprender a trabalhar, oferecer o seu trabalho manual para receber o alimento corporal. Então, a gente tem uma falsa ilusão para justificar o nosso apego. Como se aqui eu sou essencial. É porque ele precisa de. Gente, é incrível. A gente vai procrastinar até o momento que a água bater na bunda. E quando a gente fala por causa disso, é porque daí você precisou. E quando você não estiver precisando mesmo, você não manifesta a virada de chave na tua vida. Agora, eu nunca vi uma pessoa que estivesse diante de uma situação sofrida, uma situação que ela dissesse não tem mais esperança, não tem mais esperança para ela na vida. O que ela vai fazer da vida dela? Agora não sei, acabou tudo. Acabou o quê? No outro dia a pessoa fala de novo. E daí um mês continua estando ali. E o que acabou? São, na verdade, valores interpretativos que nós colocamos diante da situação. Muitas vezes porque a gente vem criado para pensar assim, tá? Muitas vezes é a gente criado mesmo. Nossa, Deus o livre! Que vão pensar educação. Pelo amor de Deus, me mata de vergonha. Então você vem com aquilo, você nem sabe o que você está falando. Eu costumo dizer uma coisa e é a mais verdade. Gente, eu já tanta e tanta cura que eu tive que fazer de medo do homem do saco preto. Vocês não estão entendendo, gente. Acho que você não sabe, né, Bia? Muito novinha para saber o que é o homem do saco preto. Antigamente, nas nossas idades lindas e maravilhosas, dos anos entre 70 e 80, né? Tudo que você fizesse de errado, antes de ser da gente, sabe o que era? Não vai ganhar presente de Natal. Os nascidos de 60, 50, 60, os nascidos que ia ficar sem presente de Natal o ano inteiro. Tinha que ser bonzinho, porque senão no final do ano, olha que podridão que era, né? Você já pensou o que é isso? Você, um adulto fazer isso com uma criança? 363 dias do ano você vai me servir para ganhar no único dia do ano um presentinho furrepa lá. Que é isso que você quer? Bola furada, desde que pegava o primeiro pé da brita que tinha ali, arrebentava, estourava. Aquelas bonecas que não tinha nem cabelo, só os desenhos de plástico. Aqueles bonecão assim, estranho pra caramba. Bia, você não viu? Mas é verdade, Bia. Esse aí foi o terror daquela época, entendeu? Daí os anos nascidos de 70, 80 e 90, ali meados de 90, era medo do homem do saco preto. Cara, que coisa mais doida. Se você não tomasse banho, o homem do saco preto ia me buscar. Não vai comer toda a comida? O homem do saco preto tá vindo, ó. Vira na esquina ali, ó. Vou chamar ele. Você não quer tomar banho nessa hora? Quer dormir? Homem do saco preto. Não vai juntar todos os brinquedos? Pera aí, que o homem do saco preto já tá vindo? Era tudo. Não vai pra aula? Você tem certeza? O homem do saco preto vai passar. Ó. Olha, tá vendo lá? E você quer ver quando nós via o homem do saco preto? Porque sempre tinha um andarilho na rua com um saco preto de lixo jogado nas costas. Olha lá, tá levando uma criança lá. Tá vendo? Ó, experimenta não comer tudo na hora do almoço. Experimenta não tomar banho direito. Chora pra você ver. Nós não podia chorar, porque senão o homem do saco preto ouvir. E se ele ouvisse,
nós. Prestem atenção que terror que era. Mas olha só, tudo era em cima do homem do saco preto. E antes do homem do saco preto tinha ganho presente de Natal. Gente, era um terror. E tem gente que até hoje tem medo de não terminar alguma coisa, não executar totalmente uma tarefa, deixar de fazer algo, porque isso na vida da infância era não comer tudo. Era não guardou todos os brinquedos, era não arrumou a cama, era não tomou banho, não dormiu. Só que isso, infância, na vida adulta, você vai ter medo de não terminei um trabalho, não entreguei o que o chefe pediu, não dei conta de pagar a conta em dia, não dei... Gente, é um escalonar da situação. E se naquela época você registrou que o medo dessa situação era o homem do saco preto vir pegar. O homem do saco preto pega e leva embora. Não era assim? Uhum. Cuidado, ele pega e leva embora. Nunca mais ninguém vai ver você. Uhum. Gente, e era incrível quando tinha um homem de saco preto passando na frente da casa de Jesus. Eu não sei vocês, mas meu Deus do céu, lá e era andarilho, eram pessoas que viviam, né, numa condição de vida muito precária, geralmente com os cabelos desse tamanho, pesando tudo sujo, que zunhão, assim, aquele aspecto que você já falava, meu Deus, o que ele vai fazer comigo? Detalhe, o que ele ia fazer? Sabão. Não é? Aí, como lá na roça a gente via eles fazer sabão Não tá achando desse tamanho que cabia uma criança embaixo, embaixo, sapecou nós. Gente, era verdade, o homem sempre levava embora pra fazer sabão pra vender. Olha que terror. Nós somos criados meio de um terrorismo. O terrorismo, não tem. É impressionante. Os nossos medos que afloram e que fazem esse terrorismo e que a gente é trazido dentro disso. Agora eu digo para todo mundo, gente, de verdade, eu curo o medo do saco preto tranquilamente. Você quer ver? Beleza. Fala pra ele pra buscar. E ele te levar? Vamos ver. Gente, só que você conseguir fazer uma pessoa de 40, 50 anos hoje encarar o homem do saco preto, é o teu pior medo. É a tua maior desgraça da vida. Você aprendeu que aquilo ali matava, você ia ser cozido num tacho, virar sabão pra ser vendido, gente. Nem os ossos eu achar mais. Agora, engraçado. Alguma criança, algum dia, viu o que acontecia mesmo? Quando alguém pegava, quando o homem do saco preto levava embora? A gente algum dia viu alguém pegando uma criança enfiando no saco preto? Nunca. Era um imaginado que fizeram que a gente construísse uma tela mental daquilo. Uma forma pensamento. E aquilo era tão materializado por um medo coletivo que tinha. Jesus tinha criança que dizia que via o homem carregando o saco e se retorcia assim, ó. E ele sabia que tinha uma criança lá dentro. Era verdade, Deus. Gente, era terrível. Fazia que se enxergasse aquilo. Mas nunca ninguém viu alguém enfiando criança dentro do saco ou tirando ela do saco, tá? Mas criança se debatendo dentro do saco a gente via. O medo da gente era tão grande que a gente nem olhava direito pro homem do saco preto. Eu me lembro que ele passava 500... Nossa senhora, pensa, criança já... O cara tava 2 quadras de você, não tá nem enxergando. Eu queria olhar pra baixo, pro outro lado, não queria que ele me visse. E não prestasse atenção em mim, gente. Olha só que absurdo. Meu Deus do céu, ai meu Deus, será que ele me viu? Meu Deus, e se ele me viu, o que vai ser de mim agora? Meu Deus, ele vai me buscar. Gente, o medo do homem do saco preto. E aí você fala assim, né? É um medo lá de trás. É um medo lá. Pois é, que tá vivo até hoje. A maioria de nós, a gente vir tirando as capas dos nossos medos, né? Camadas. É um medo terrível de alguma coisa.
É um medo que coloca a tua própria existência em risco. Só que esse medo vai estar, e do que é mesmo? É igual o homem do saco preto, cara, você nem sabe, mas você imagina. Você não consegue ser plausível nem com você mesmo diante do que de pior pode te acontecer diante do seu medo. Beleza, manda o homem do saco preto levar e vamos ver o que vai dar. Sabe, foi assim que eu venci, tá, gente? É o terror do homem do saco preto. Agora eu quero que ele me leve mesmo, porque agora eu quero ver as crianças, e eu já era meio metida, eu achava que ia salvar todas elas. Quero nem saber, verdade, 12 anos eu tinha, 11 anos. Saí de casa a primeira vez, gente, ninguém conta isso. Esse não pode vir o homem do saco preto. Mas me irritei com esse homem do saco preto. Mas me irritei de um jeito que acabou com a minha vida, 12 anos. Gente, o dia que eu fiquei irritada, eu quero agora que ele passe na minha frente. Que eu quero pegar ele, agora é eu que vou pegar ele do saco preto. Não, olha a minha ideia, eu ia seguir o homem do saco preto pra ver onde é que ele ia me salvar as crianças. Bobice do sítio, gente, isso. Né? Gente, daí não tinha. Eu segui, chegava num vilarejo que tinha ali perto, mas não tem nada sem graça. Não tinha tacho nenhum, muito menos fogo para fazer sabão. É mentira. Não existia. E eu hoje tenho que muitas vezes trazer conscientização para as pessoas que o homem do saco preto não existe. Às vezes eu preciso levar para a maca, fazer um exercício tipo hipnose, tipo regressão, tipo projeção. Às vezes só ouvir não é suficiente, vocês não têm noção de quanta gente. Eu tive que realmente marcar um horário de atendimento, fazer uma sessão de terapia para essa pessoa conseguir acessar o terror do homem do saco preto. Só que se eu perguntava, tá, e aí, o que acontece depois que ele te pega? Não sei. Porque nós, Luzia, sabia que era fazer sabão, porque namorava no sítio fazia. E as pessoas da cidade, nem R$1.000, elas não têm a continuidade do homem do saco preto. Ele só pega e leva embora, nunca mais vê. Mas não tem nada. Era um medo que é um estado, né, é quase um transe coletivo diante de uma história imaginária. Não existe, mas de tanto falar, todo mundo começa a vibrar em tela mental como se aquilo fosse real. E se isso é real, isso pode me afetar. Aí quando você vai ver, não é nada, é um transe coletivo. Só que várias mentes vibrando no mesmo transe, criando a mesma forma, pensamento, você fala para a pessoa sente ali, ó. Porque energia e frequência já construiu isso em materialidade dentro do mundo imaginário, que é bem distante de ser um mundo real. Então, quando a gente começa a parar para pensar os medos e apego, porque o apego, ele se origina no medo. Não existe apego se eu não tiver medo. Medo de perder, medo de não estar acessado, medo. Se você tem medo, você pode perder. Né? E aí, por não querer perder, eu me aprisiono ali e não evoluo. Olha só, quando Jesus falou sobre o camelo e sobre o passar pelo vão, né, da agulha, é porque ele estava falando assim, como é que você vai adentrar o reino dos céus, que é um mundo do espírito, da unção. Ele não é matéria e nem razão. Querendo carregar tudo isso, uma casa inteira nas tuas costas. Como é que você vai conseguir ascender aos céus? Como é que você vai conseguir nem ascender aos céus? Vamos ficar de leve, porque assim, não sei, né? Deus acha que a gente seja chato, né, gente? Mas eu sou bem, diz meu marido que eu sou bem brava até.
Você é ruim! Né? Então, assim, nós não vamos chegar logo, dar a cara e sentar na mesa do pai, entendeu? Para passar uma limpezinha na mão, tomar um banho, né? Eu tenho que dar uma despida das coisas pesadas que estão em nós, né? Pois é. Mas sabe por quê? Eu tô carregando toda a necessidade do carregar comigo as coisas que estão aqui embaixo. E aí, quando isso cresce em mim, pensa, que isso começa a crescer em você. O medo de perder um filho, um namorado, uma cama, um carro, um brinco. Aquele escultura maravilhosa, aquele quadro que você tanto gosta, um álbum de fotografia. O medo de perder aquilo é tão grande que você começa a se desligar e deixar para trás da fila. Então antes, não vem o teu amor a Deus, não vem o teu amor a tudo que é celeste, tudo que é angelical, tudo que é das esferas celestes. Você nem lembra, porque o teu medo, mas meu Deus, aquele vestido que eu gosto tanto, aquela bolsa, aquele sapato. E às vezes, quando você se defronta, que o apego vai muito além do que se tem. Apego, às vezes, eu não posso morrer e deixar que aquela pessoa não pague o que me fez. Gente. As nossas mágoas são a maior quantia da nossa conta de apego. É que a Bíblia não traduziu isso, gente, mas é porque os homens ainda não conseguiram acessar isso, tá? O nosso apego real é, sim, material, mas você vê assim, mas a matéria foi uma briga que eu tive para ficar com metade da terra, o outro da outra terra. E daí já não é a terra que vale, é você provar que aquela lá estava errado. A terra é minha, não é a terra, é eu vencer dele, é eu estar certo e ele errado, perdeu. Porque este é o apego que está no nosso espírito. Eu travar uma batalha do orgulho, do ego, da vaidade. A terra, ninguém consegue, aquela fazenda que o pai deixou para vários filhos. Ninguém vai pegar a porção dele da fazenda, enfiar no bolso e ir embora, gente. Mas ele tem que mostrar para o outro que eu fiquei com a melhor parte. Que eu falei que era assim que ia ser dividido. Eu falei que isso aqui era a minha parte. É uma guerra de apego a brigas espirituais. E essa briga espiritual é uma batalha que você guerreia com o outro, aonde você ganha exatamente o quê? Às vezes as pessoas, igual o homem do saco preto, que elas nem sabem o que vai acontecer depois, elas não param para pensar aonde é que você vai chegar com essa batalha. Eu vou provar para você que eu tô certa, eu vou provar para todo mundo que eu tô certo. Eu vou fazer todo mundo calar a boca do que falou. Apegou. Isto é apego. Porque quando você está doente, quando você está sofrendo, o teu corpo não lembra da casa, do carro, mas sim os votos, pactos, compromissos que você fez consigo nas esferas de energias espirituais de provar para o outro. Você travou um campo de batalha que não te permite bater e pedir para sair. Não posso, porque eu vou deixar ele ganhar. Vou morrer antes de provar que ele estava errado e que estava certo. Muitas vezes não se trata, só um pouquinho, Rita, já libero você. Muitas vezes não se trata de apego, refém, matéria, e sim pactos, duelos, batalhas que eu fiz com relação ao outro. Oi, amada, desculpa, pode falar, amor. Tá me dizendo uma coisa, existe um paralelo entre o apego e o controle? São diferentes? Ou um tá junto com o outro? Porque é uma forma de controle o apego, ou não? Não. Depende, amada. A gente tem tipos diferentes de controle.
Quando eu quero controlar a vida do outro, é uma coisa. Vai ficar na matéria, tá? Porque eu falei que você tinha que chegar às 8 horas do trabalho. Eu falei pra você trabalhar naquilo de lá. Nessa situação, o controle não é do apego. Porque é muito mais uma necessidade de controle para se sentir seguro, justamente quanto à qualidade de vida física que ele está tendo na Terra. Ele vai embora, fica junto. Aquilo que é inerente à matéria, fica na matéria. Entendeu? Então, aí, neste sentido apropriado, o apego não necessariamente será um apego que não vai permitir você passar pelo vão da agulha. Porque todas as batalhas que você levantou aqui na Terra diante do teu controle, elas ficavam só no âmbito da matéria. Porém, nós temos o caminho bom do mal, né? Direita e esquerda, dia e noite. Se o meu apego estiver vinculado ao controle, porque o meu controle é uma questão de honra, tudo que diga honra, ego, é sim do espírito. Ele vai ficar no teu corpo espiritual, corpo de energia vital etérica. O teu campo vital. Então, ele fica com a informação daquilo ali. Entende? Então, depende. Muita gente é em cima do lave a louça desse jeito, areia a panela daquele jeito, passe o café desse jeito. Isso não é um apego que vai te dificultar. É um controle que eu quero ter. Lavar certo só do meu jeito, café bom só do meu jeito. Porém, fica aqui. Né? E aí é que eu digo que muitas vezes a gente está lutando contra um inimigo que nós não estamos sabendo. A batalha, gente, é espiritual. Tá todo mundo querendo mostrar desapego material, achando que é o material que vai te permitir ascender no espírito, e não é. Ai, essa casa é minha. Claro que é. Morri, não vou usar ela mesmo. Agora, se eu travar um duelo, vou provar pra você que não é, vai ficar com o meu neto de não sei quem, porque é ele que merece. Pronto. Batalhou porque você criou um padrão de duelo para provar pro outro, para esfregar na cara do outro, por uma questão de honra. Quando, na verdade, beleza, você vai lá, você prova pro outro, você ganhou, é uma questão de honra, e daí? Mudou o que na sua vida? O que de fato muda na nossa vida, eu ganhar um duelo do outro? Gente, absolutamente nada, nem quando você ganha dinheiro. O dinheiro que você ganhou, quando você morrer, você não vai levar ele não, tá? O carrão que você ganhou também não. Você só gastou da tua energia para entrar num duelo. Oi, amada, pode falar. Então, eu estava segurando que já tem um tempinho para perguntar. Então, existe apego a ponto de vista? Apego a ponto de vista, num sentido daí que é mais ou menos, que daí não é um apego a ponto de vista, sim um duelo entre pontos de vistas. Porque este apego, oi? Acho que, por exemplo, quem é PT, quem é Bolsonaro, daí tem que morrer PT, morrer Bolsonaro. Acho que é alguma coisa nesse sentido. Mas aí você tá vendo que é um ponto de vista que ele vai deixar na Terra, que não depende dele, ele está dentro de um quadro de transe coletivo hipnótico. Esse é um jogador de futebol, ele não ganha o time inteiro. Entende? E nesse caso, isso não faz com que ele não ascenda, porque ele faz parte de um grupo que está preso a coisas de pontos de vistas da matéria. Mas não necessariamente algo que vai pesar no seu espírito. Porque a diferença desse apego que te coloca preso na matéria, ela entra num quadro quase de pressão, de honra, de ego. Olha a diferença entre o orgulho, tá? E a
a vaidade. Vaidade é ego. E ego é quando eu alimentei a minha mente consciente, subconsciente e inconsciente. Aí você contaminou. Aí você entrou num quadro, sim, de apego material que não permite você enxergar a importância de Deus na sua vida. Você não consegue nem lembrar que você tem um anjo da guarda que foi criado por Deus para você. Gente, vocês têm noção do que é isso? Antes do nosso nascer, Deus já tinha criado um anjo que cuidaria de toda a sua história. Ele seria tipo grilo falante. É verdade. Para estar te dando bons conselhos, para estar te induzindo pela intuição, pela sensibilidade, por caminhos melhores de acertos. Esse mesmo anjo, ele começa lá no início nosso e vai Antes do céu, em todos os lugares. Você está lá do outro lado, no reformatório, mas não se preocupe, ele está lá com você também. E detalhe, tá? Quando você escolhe virar as costas para a luz, ele não entra na negritude, mas ele fica parado na porta, chorando, chamando. E lá do outro lado, nós continuamos tendo que passar pelo nosso aprendizado e nos desapegar daquilo que a gente aprendeu aqui. Ele está lá também tentando ajudar a gente. Né? E a gente nem para pensar nele, porque é tão importante minha bolsa, meu sapato, eu estar num evento, eu estar mostrando a minha imagem hoje. É muito triste, né? Mas a maior parte das pessoas esquecem da importância de Deus e esquecem da importância que é a sua própria existência na realidade pelo apego da vaidade relacionada à autoimagem. Gente. Então, assim, quando a gente fala nessa dificuldade que o homem acaba tendo de chegar até Deus, e não tem como, nunca ele vai conseguir se santificar se ele não consegue parar de pensar em coisas e disputas entre um e outro. É minha palavra contra a tua, Deus o livre, que eu não vou perder. Não vai perder o quê, gente? Você está querendo ganhar o quê, realmente? Nossa, daí a pessoa foi lá e foi obrigada a reconhecer que ela estava errada. Grande coisa. E daí, o que eu ganho com isso? Não vai cair um dente e nem um fio de cabelo. Em Portugal também não vai nascer nem um dente e nem um fio de cabelo por causa disso. Que padrão é esse? É engraçado porque, de certa forma, o homem veio se perdendo dentro dele mesmo com o desenvolver da humanidade. Porque quando Jesus falava da honra de uma palavra dada, ele estava dizendo sobre o aspecto da responsabilidade sobre os seus atos. Cara, se você se comprometeu, cumpra, para não ferir o outro. Se você falou que ia lá, vá, a outra pessoa vai estar te esperando. Se você falou que você ia orar, ore. Ela está confiando naquela oração. Era em cima desse compromisso em cumprir para poder ser confiável para o próximo e para mim mesmo. Porque uma pessoa não pode confiar nem nela, eu não sei como que eu vou reagir diante de uma situação dessa, que lindo, vai se conhecer melhor, porque você está plantando, está cavando tempestade. Era neste sentido de se conheça, para quando você falar, só fale se tiver certeza, não engane. Você entende que quando Jesus falou disso, não era uma questão de amor, orgulho, próprio ferido, era seja honrado e honesto com você mesmo. E isso no sentido de ser confiável. Você pode confiar em você que você não vai se colocar em risco. Olha que delícia. É um nível de segurança na vida em Deus gigante. Eu tenho certeza absoluta que eu passei por todas as provas e me coloquei diante de todas as provas também, tá, gente? Que eu não vou negar Cristo.
Porque é impressionante. Eu já desci em zonas profundas para agora, que no meio de trocentas pessoas, no meio do caldeirão do inferno, você não vai conseguir se reconectar com Deus. Mentira. Não preciso nem de um segundo, eu só... Não. Mas isso é se conhecer. Um dia eu amo, outro dia eu odeio. Um dia mais ou menos, um dia pode ser. Um dia quero, outro dia não sei se queria mesmo. Né? Então era no sentido de ser confiável. Nunca foi, porque eu falei, é no fio do bigode. Não volto para trás. Isto não é e nunca foi honra. Isso sempre foi orgulho. Porque é nobre no ser humano reconhecer que estava errado e reaprender do jeito certo. Não perdoo porque tenho vergonha na cara. A questão de honra. Meu Deus. Deus tem misericórdia da tua vida. Porque se ele falar isso pra você, que ele não perdoa porque é uma questão de honra, nenhum de nós somos capacitados ao reino de Deus. De verdade, nós? Por que na Bíblia está escrito que em pecado já vos concedeu a sua mãe? Gente, nós não somos, nós erramos. Agora tem gente que para reconhecer o erro morre. Prefere morrer do que voltar para trás e pedir desculpa. Nem que me mate, vou falar com aquela pessoa de novo. Gente, isso não é honra, isso é ruindade. Isso é orgulho, isso é resistência e não querer aprender. E aí Jesus vem e traz para nós que todos temos que nascer de novo. Não só da carne, mas sim do Espírito. Ele está falando, quebre essas dificuldades, quebre essa autoridade sobre si que esconde, na verdade, um padrão do teu ego, do teu orgulho, da sua vaidade. Gente, de verdade, o que nós estamos ganhando em não querer voltar para trás e refazer o caminho que a gente errou? Nossa, na rotatória da vida ali, peguei a saída errada, volta e pega a certa. Ele nos dá a oportunidade todos os dias. A minha ruindade realmente está me aprisionando. Porque Jesus era livre. E nele, pelo sacrifício dele, nós ganhamos a liberdade. Que na minha autoridade me prendeu no meu orgulho. Gente, mas e se a pessoa pensar que... E daí se ela pensar? Graças a Deus que ela pensa. Demente, que nasceu com hidrocefalia, não vai pensar nunca. Desde quando o pensar do outro tem que ser uma faca para atingir e ferir você? Quando o ser humano acende as coisas pequenas da terra e entende que ser confiável, ser um homem de palavra, ser uma pessoa de palavra é ser alguém confiável, respeitável e honesto. Antes de tudo, com ele e com o outro. Não é duelar na vida ou travar batalhas, porque a minha verdade é a sua verdade. É respeitar a diferença entre as verdades de cada um. Se eu falar assim, ó, nossa digital é um óculos com que eu enxergo o mundo, ou é uma bexiga bem grande que tem à minha frente e só a minha digital abre para eu entrar lá, só eu entro. As características são únicas, você pode ser irmãos gêmeos idênticos, cada um vai ter uma digital?
porque até os dentes dos nossos são diferentes. Aí eu posso dizer assim, ó, cada um tem seu mundo. A digital é só dele, o mundo é só dele. Porém, cada mundo importa. Todo mundo tem seu mundo e todo mundo importa. Eu posso respeitar a diferença com que essa pessoa acredita ser no mundo dela. Não é sobre o meu mundo. Nós não estamos duelando. Todas as coisas vão partir sempre de 3 pilares, por isso pirâmide, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? E todas as coisas vai ser assim, ó, tem a minha verdade, tem a sua verdade, qualquer fato da nossa vida, tá? Qualquer fato da nossa vida. Tem a sua verdade, o seu ponto de vista, tem a verdade do outro, o ponto de vista do outro, e tem a verdade de Deus Pai, que viu as duas situações, que é o único que consegue com os olhos enxergar a ilha inteira, aonde nós estamos batalhando e nem sabemos que estamos dentro da ilha. Estamos lá, andando em círculo. Duelando, brigando, batalhando, é o seu caminho, você que sabe. Ele é que está lá em cima olhando a ilha inteira e consegue saber a realidade do fato. Por isso que a gente diz assim, ó, que entre a realidade que nós acreditamos e ascendermos a mesa celestial, há um abismo que o homem não conhece. E esse abismo é a misericórdia de Deus. Ele é misericordioso com a história de cada um. Ele sabe aquilo que a gente não sabe. Ele compreende aquilo que a gente não compreende na nossa história. Por isso que a gente fala, não tem como, só Deus vai conseguir julgar. Porque Ele entende o todo. A gente pega uma fatia do bolo e sai brigando. Um quadrado do bolo, o bolo é branco, o outro dizer que é preto. É os dois, gente, tem o rosa também. Só que cada um pega uma porção e briga como se aquilo fosse a verdade para o mundo inteiro. Meu Deus, quanta prepotência do homem. Quando a gente entender que o nosso pesar na terra são os duelos, pactos, votos, compromissos que a gente faz para com o outro que muitas vezes nem sabe, tá? Vou provar para ele que tá errado. Mas você nem falou com ele. Vocês nem fizeram um acordo, tá? Aí deixa ele comigo, vou provar, esfregar na cara dele, vai ver só. Você criou uma arma que você não consegue sair daqui porque você não consegue soltar. Fala assim, então tá bom, ó, você tá partindo, querido? Então faz o seguinte, solta esse aqui. Não posso, mas quem vai provar pra ele? Quem vai pegar esse aqui? Eu quero que prove, tá errado, ele não pagou o erro que fez, me roubou, não devolveu, a polícia não prendeu. Não posso, como assim vou embora e aqui? E o pagar daqui? E aí a gente não para pra pensar que eu tô dando, na verdade, o peso da minha vida como se valesse o preço daquela terra, daquele carro, daquela casa, daquele 13º que não me deram, do acerto, do trabalho. Esse é o preço de sua vida, gente. Você não vai por causa disso. Não pode. É necessário que a gente comece a repensar sobre o que é apego além da matéria. Porque muitas vezes o apego na matéria, na hora que você está com dor, você vende até o fim. No desespero da dor do corpo, vende sim, gente. Qualquer coisa, pelo amor de Deus, me dá um remédio. Olha lá. Ai, meu, qualquer coisa me tire dessa dor. Tá? O que realmente pesa e faz a gente não arredar o pé é o preço que nós vamos pagar em cima de retroceder
diante do meu orgulho. A vergonha de perder, desistir, pedir para sair. Você morre, mas não recua. E é padrão de orgulho, ego e vaidade. O ego é do inconsciente. A vaidade é do orgulho, da matéria. O estar se sentindo, não, a vaidade é do consciente da matéria. É o corpo fica vaidoso com o elogio. E o orgulho é o padrão de energia. É o meu espírito que não quer retroceder. Quando eu digo assim, o espírito vaidoso é o corpo que quer olhar e gostar do que está vendo. E é bom que reconheça que eu sou mais forte mesmo. Quando é algo que fere você, eu te falei uma coisa, você falou outra. Na frente de todo mundo, você me humilhou. Ele se sentiu exposto. Muitas vezes não é do físico. Tá lindo e maravilhoso, forte, bonito. Mas foi diminuído. Sensação de diminuição é só do nosso espírito, porque o corpo não teve 1,60 m e vai chegar a 1,50 m. Então, isso é um padrão do meu espírito. Agora, ego é quase de sobrevivência. Muito profundo. Por isso, do inconsciente. A pessoa luta pelo ego sem nem perceber. Eu mato o outro para não morrer. A gente precisa alinhar esses pontos da nossa existência para falar claramente com cada um qual o preço que você quer pagar pela sua liberdade de ascensão no espírito. Isso traz o desapego. Que aí você vai com certeza não só passar pelo buraco da agulha, porque o espírito é volátil, como ascender as esferas celestiais. Alguma dúvida, gente? Algum questionamento, alguma pontuação, algum ponto de vista, alguma conclusão que alguém queira trazer? Conseguiram compreender isso tudo, gente? Ficou algo por ser compreendido? Gente, é que vocês não estão vendo a cara da Luzia aqui, assim, tipo, meu Deus. Ela solta uma bordoada dessa na cabeça da gente. E ainda tem a cara de pau dela. Não pensou cara de pau, meu Deus do céu. É tanta coisa que eu nem sei o que eu ia perguntar no meio disso tudo. Eu tenho baixei o olho pra cá. Ela achou que a fada não tá olhando a minha veia. Ai, Jesus. Não, é verdade, gente. Pois é. É que ficar falando sem ser nada sério, eu acho que eu não consigo, eu sou muito proativa. Então eu já defino tudo. Mas é verdade, gente, a gente precisa fazer uma autoanálise em nós mesmos. Tá? É muito importante. Será que eu estou livre? Olhando pelo aspecto de que liberdade não é só eu desapegar daquele carro, da casa, do dinheiro, do emprego, do rótulo, do cargo que eu ocupo, do filho que eu tenho, do gato e do cachorro. Vai muito além. Essas coisas muitas vezes não são as que mais pesam, elas pesam por um período, mas o espírito não é burro. A hora que ele vê que ele não precisa mais daquilo, que não está servindo de nada, ele só desapega. Agora, aquilo que é uma questão de honra, geralmente está nos 3 níveis, tá? É o corpo que não quer ser humilhado, é o espírito que não quer passar pela vergonha e é o ego que não quer se sentir ameaçado. E
como que a gente vai trabalhando isso na gente se tá os três juntos? Conversar o que eu ganho com isso. O que você realmente tá esperando aí? Olha o que eu tô falando, é o homem saco preto. Gente, tudo em nós é curado quando você vai descer lá embaixo e vai chegar no pior do pior do pior que podia te acontecer. Vai lá olhar o que é o pior que podia te acontecer se você ficar sem dinheiro. Se você rasgar a calça no meio da festa. Vai lá olhar o que de pior podia te acontecer. Aceite isso, pronto, você curou. Aceite, pois é. Todo mundo vai redimir daí. Não vai arrancar um pedaço mesmo? Pronto. Quando você vê que você não ganha nada, não aprende nada e não ensina nada, olha o que eu falei. Quando nós estamos no nada, ponto zero, não existe nada, se cria. O ser humano permanece nas histórias ou porque está ganhando, ou porque está aprendendo, ou porque está ensinando. E detalhe, tá? Quando ele está ensinando, ele está ganhando ego. Ele acha que é lá intrínseco dele, vai ser mais fortão. Tem que ter cuidado com isso também. Também. E geralmente quando ele está aprendendo, ele está alimentando a vaidade dele. É a vaidade dele, achar que vai saber mais que os outros. Agora, quando você perguntarem, eu vou conseguir falar. E muitas vezes, ganhando, é do nosso espírito. Porque o nosso espírito, ele tem a sensação, ele não tem o sentir, que é do corpo. Ai, mas a sensação de ser valorizado, a sensação de ser acolhido, a sensação de ser admirado, ou você acha que admiração é alguma coisa plausível de ser pego? Nossa, todo mundo te admira. E daí, gente, o que isso é? No espírito, e é muito, daí no espírito é muito, porque ele se sente engrandecido. Tá? Vou terminar com chave de ouro, assim. Só porque a Luzia fez cara, porque, meu Deus, Sharon, podia ter falado só metade de tudo que você falou hoje, deixasse para mais 3. Fala com a Silvana. Ah, meu Deus do céu. Que bonitinho, gente. Meu marido, eu saindo daqui, quando eu tava entrando no carro, eu falei, meu Deus do céu, amor. Vou ter que falar hoje o negócio do camelo. E agora? Eu falei, você consegue? Deus te abençoe lá. Não, é Silvana. Eu falei, a culpada é você, Silvana. Porque fica todo mundo quieto. Quando tá todo mundo quieto, Silvana, sinal que o bicho pegou mais embaixo. Pegou. Me pegou mesmo. E sabe o que é incrível? Porque assim, quando ela me falou, eu falei, eu vou falar dentro do parecer só católico, mas eu não consigo. Eu não tiro nada da Igreja Católica, é a única religião, religar a Deus, que eu não tiro absolutamente nada que ela traga de conceito. Os princípios são todos do início de Jesus. Eu só acrescento umas coisinhas, bastantinho. Compreendido, Silvana? Vou passar a noite pensando. Eu acho que tem algumas pessoas aí, sabe, que também vão fazer companhia. Gente, não é difícil. Ah, é? Não, Silvana, sabe o que é difícil? O homem compreender o que eu estou falando. Vocês vão ver que a partir de hoje vocês vão olhar para as coisas de forma diferente. Porque a verdade liberta, a consciência liberta. E se vocês, diante das dificuldades, trouxerem as 3 perguntas mágicas, o que realmente eu espero com isso? O que realmente eu estou ganhando? E o que eu quero ganhar? Porque o ganhar é aquilo que a gente acha que vai ter, bem manifestado na vaidade do corpo, dinheiro. O que É só dinheiro. Não, mas não sempre. Eu tô dando assim para vocês conseguirem compreender que sempre vai partir dos 3 princípios. O ganhar é do físico. O que eu estou ganhando geralmente vai ficar no espírito, tá? Então, um é a matéria física, que eu quero ganhar. O que eu estou ganhando vai ficar no espírito, porque ele está sentindo. E o que eu estou esperando é o meu ego.
que é se tornar mais forte, é se tornar em destaque diante da humanidade aqui, que é do corpo físico mesmo, só intrínseco matéria. Quando eu digo vaidade, está misturado um pouco da minha consciência, outro pouco do meu subconsciente. Quando eu digo espírito, ele é só mais do subconsciente. É muito lindo, é muito intenso tudo isso que você passa. Só que é também muito privado, muito pessoal. Porque cada um é um, amor. Cada um é um mundo, não tem como ser diferente. Só que cada um, nós vamos ter que passar nós que vamos ficar pensando, você vai dormir, né? Nós vamos ficar pensando, vou ter que abrir uma garrafa de vinho, o pessoal vem. Faz assim, amor. Eu vou subir essa aula, vídeo, lá pro canal ainda hoje. Aí vocês começam a estudar de 10 em 10 minutos no dia. Deixa eu pegar em módulos. Eu vou assistir de novo, já tava aqui pensando já, você não tá sozinha. Vou fazer uma pipoca aqui, quem quer vir aqui pra casa. Mas sabe, fica uma coisa assim, é tão mais além. O pessoal é a nossa caminhada única, pessoal. Sim. Eu e Deus. Mas Deus, não se esqueçam que eu trago conceitos. Eu trago. O que nós vamos deixar e a gente tem um papel aqui, como você está tendo, fantástico, fazendo o teu trabalho aí. É isso que eu digo. Mas então, agora se acalmem, gente. Entendam que eu estou trazendo conteúdo que é quinta dimensão, os 5 pilares da constituição humana. É o ser humano ascendendo em Cristo. Corpo, mente, espírito e emoção. E a pilar do meio, que é a quinta. Que traz a gangorra bem no meio, de um lado e para o outro. É a balança da vida, mas para o homem ascender além da matéria. O que eu estou trazendo não é para o mundo totalmente de hoje. Não está aqui pessoas ouvindo que são só do mundo, que estão no primitivo, começando a descobrir que tem uma vida que pode entrar em desenvolvimento. São pessoas que já saíram do primitivo, já estão no mínimo em desenvolvimento, querendo ascender para desenvolvido. No mínimo. Quem sou eu? Então, uma dessas aí, minha filha. Gente, precisamos terminar, porque senão o maridinho me pega. E fica muito pesado o vídeo. Eu sempre falo, hoje eu fiz 1 hora certinho lá, 1h30 quase, 1h27. E olha que se ele deixasse, eu falo a noite inteira ainda, né? Beijo pra todos. Beijo, amada. Gente, se tiver curiosidade, se tiver dúvidas, se tiver pontuações que precisam trazer, questões que queiram trazer, se quiserem, na verdade, até trazer opiniões ou pedidos com relação a temas a serem trabalhados, podem colocar lá no grupo, tá? E para quem se sentir desconfortável para todo mundo ouvir, ali tem o meu, acho que é Xeroterapia, será que me aparece? Xeroterapia? Xeroterapia é o meu número particular, tá, gente? Do consultório. Pode entrar em contato ali comigo, porque no canal Mas do o da YouTube... casa também é só você que deixa. Ah, é? É, só você que tem o WhatsApp da casa. Ah, eu sou muito boa, né, gente? Falou de tecnologia, eu sei tudo. Falou de frequência. O pessoal coloca lá pra todo mundo, mas se quiser no contato... É só não pôr no grupo, gente, é verdade. Desculpa aí, viu? Pessoa sabe tudo de internet. É só pôr lá, gente. E a gente vai conversar e eu vou tirando as dúvidas, esclarecendo à medida que eu puder. Tá? Mas é que eu precisava trazer o conceito real do que Cristo quer dizer além da matéria. O homem ficou 2000 anos só matalhando em cima de apegos da matéria, e o que mais aprisiona, pesa, impede a gente de subir são os apegos do espírito. Questão de honra. Tem nada de pegar valor. É valor, sim, de padrão moral, de frequência, duelo. Você faz um contrato, você faz um pacto. E aí é que é o complicado que te deixa preso.
Quando você não vai lá pedir perdão, por que a pessoa que está morrendo tem que falar com alguém? Gente, não é que ela vai trazer um relógio lá lindo, maravilhoso, vai entregar a pessoa e dizer, foi eu que roubei. Ela precisa do perdão, o quê? Espírito. Duelos do Espírito. Tá? Gente, então vamos terminar. Todo mundo, por favor, respire bem fundo e soltem. Bem fundo e solta. Gira os ombros. Solta bem forte. Isso. Gira para frente, para trás. Sente todo o teu corpo recebendo o ar límpido e soltando toda a densidade, todo o peso que esteja ali. Pai eterno, Pai querido, nós te agradecemos por mais essa noite, aonde nós recebemos a tua instrução, aonde nós recebemos mais uma porção de bênção das esferas celestiais. Te damos graças e te honramos. Abençoa-nos a nossa vida, a nossa noite, dai-nos a compreensão, a sabedoria e o entendimento. E acima de tudo, Pai, Mãezinha Maria, Jesus, ajuda-nos, que nós possamos colocar em prática todos os entendimentos dessa noite. Amém e amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tomem um copinho de água de vocês, não se esqueçam, o copinho de água de vocês para nós não perder o foco ali.